Bem-vindos! Mais um programa cá entre nós. Para você que ama liderança, esse programa é para você. Hoje a minha convidada tem o pé na indústria, tem o pé numa empresa familiar, tem o pé e o corpo todo no desenvolvimento humano, ama desenvolver pessoas. Ela tem o pé na maquiagem profissional. O que eu tô dizendo para vocês é que a minha convidada de hoje, ela não cabe num lugar só. Eu trouxe alguém muito especial que a vida se encarregou de colocar no meu caminho. É tão gostoso quando isso acontece. Mas eu vou deixar que ela mesma se apresente para vocês. Comigo, Thalita Leite. Tá, que gostoso. Esse bate-papo já começou. A gente só vai continuar com vocês. E eu queria que você começasse se apresentando. Karina, em primeiro lugar, preciso agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu estou assim, me sentindo muito honrada. Eu acompanho o programa, eu vejo as pessoas que passaram por aqui, então estar nesse hall de pessoas tão importantes e influentes, para mim, assim, é uma honra muito grande. Eu sou a Thalita, né? Antes de qualquer título, eu sou a mãe do Pedro, eu sou a mãe da Alice, eu sou a esposa do Edson há quase 20 anos. E eu amo pessoas, né? E eu falo que a minha família, ela é a minha principal oportunidade de desenvolvimento humano. Mas, além disso, né, durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre estive trabalhando com pessoas. Iniciei na indústria, dentro do Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 9000, que cuida dos processos e das pessoas, né? Então, ali, logo no início da minha jornada profissional, ainda muito jovem, tive a oportunidade de estar ali próxima desses líderes, suportando-os ali, né? Ajudando-os nesse processo de liderança com os processos e com as pessoas. E depois tive uma passagem, né, ali trabalhando com o meu pai. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco mais para você sobre esses pontos. Mas hoje eu sou formada em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, PNL. Então, tudo aquilo que envolve liderança e desenvolvimento de pessoas, eu fui buscando me desenvolver para que eu conseguisse executar hoje isso que eu entendo como meu propósito de vida com excelência, né? Transformar pessoas. Transformar pessoas, exatamente. Eu acredito muito nas pessoas e no seu potencial. Vamos começar falando um pouquinho lá da qualidade, mas essa qualidade como resultado final o bem-estar da pessoa. Conta um pouquinho essa ligação que você observa entre o sistema de qualidade e o bem-estar humano. Dentro de uma organização, nós temos pessoas, procedimentos e processos, né? Então, para que esses processos eles aconteçam com qualidade, a gente tenha no trabalho final, né, ele seja, o resultado final seja com qualidade, nós precisamos de pessoas motivadas, nós precisamos de pessoas que estejam ali engajadas com aquele trabalho que precisa ser executado. Então, a motivação, o bem-estar do colaborador, ele é primordial para que no final a gente tenha, né, esse resultado esperado. E dentro das organizações, muitas vezes a gente vê a preocupação com os processos, com os procedimentos, e nem sempre é tratado com tanta delicadeza essa parte mais voltada para o colaborador, né? Essa visão mais amplificada do bem-estar desse profissional. E quando você olha para a sua trajetória na qualidade, no chão de fábrica, numa metalúrgica, numa indústria, nesse ambiente tão, eu vou chamar rústico, Sim. Né? Em que você considera que esse ambiente, esse trabalho, ele agregou na tua trajetória profissional? Agregou demais, né? Eu falo que eu sou uma filha mesmo da metalúrgica. Eu trabalho desde muito jovem, mas quando eu chego ali na indústria, a minha cabeça ela expandiu muito, né? E o trabalho no chão de fábrica, como você mesma disse, é muito rústico. E normalmente, quando nós temos ali as lideranças nesse chão de fábrica, normalmente ela emerge. Então, são pessoas que são muito boas ali tecnicamente e que acabam subindo para um cargo de liderança.
porque são de confiança. Então, o trabalho com essas pessoas acaba sendo um pouco mais desafiador, porque ali precisa ser desenvolvido que algumas competências, né, para que eles consigam executar exercer essa posição de liderança com maior tato, com maior jeito, né? E foi primordial para a minha trajetória profissional. Então, quando eu olho para trás, eu aprendi muito dentro da indústria metalúrgica. Ela me preparou para grandes desafios que eu encontro hoje. Depois da indústria metalúrgica, veio um contexto e um cenário que é muito comum no Brasil hoje, que é a empresa familiar. Sim, verdade. Conta um pouquinho para a gente desse teu aprimoramento na carreira e dos desafios que você vivenciou nesse ambiente familiar. Sim, eu fiquei um período, né, na indústria e quando chega ali por volta de 2013, 14, eu já estava um bom tempo, eu tinha ali uma trajetória promissora dentro da indústria, mas eu tomei a decisão de ir para a empresa familiar. Meu pai é um empreendedor nato, né? Meu pai, ele sempre teve essa veia empreendedora e eu tomei essa decisão de ajudá-lo, né, para desenvolver mais a empresa, para que a gente pudesse escalar. Só que quando você vai para esse ambiente familiar, nem sempre você consegue aplicar tudo aquilo que você tem como conhecimento, né? O desafio ele acaba sendo muito maior. E eu vejo isso com muita constância. Pessoas que às vezes quando vão para o ambiente familiar nem sempre elas conseguem aplicar tudo aquilo, porque você acaba se esbarrando em várias situações desafiadoras ali. Mas foi um processo também muito grandioso, porque eu pude ver no meu pai alguém extremamente empreendedor, um homem fantástico, né, à frente do seu tempo naquela época, porque ele sempre foi desbravador, um homem totalmente comercial, mas que tinha, né, algumas deficiências e desafios ali voltados para essa questão de liderança e que em alguns momentos isso impediu ele de alcançar, né, resultados maiores e melhores. Então foi um desafio muito grande também, né, estar ali nesse ambiente da empresa familiar e conseguir trazer toda aquela minha experiência que eu já tinha tido ali no ambiente metalúrgico, desenvolvendo pessoas, ajudando nos processos e conseguir aplicar aquilo dentro da empresa familiar. Então chega ali num determinado momento, a gente ficou junto um período, foi muito prazeroso, mas eu tive que tomar decisão, né? Aí eu precisei ser filha e deixar ali naquele momento, deixar de ser a profissional que estava ali dentro e fui buscar outros desafios, né, que também contribuíram para esse momento, para esse local que eu estou hoje. Então, foi sim muito importante estar ali com meu pai. E depois da empresa familiar, você vai desenvolver esse trabalho de burilar talentos numa consultoria. Você hoje tem uma empresa de consultoria? Sim, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, né, onde eu atuo dentro de grandes empresas, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo equipes, desenvolvendo líderes, com o objetivo de realmente transformar vidas, né, realmente de transformar, de extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhores. Eu acredito em empresas com grandes resultados, mas esses resultados só são possíveis através de grandes pessoas, de grandes talentos. Esses talentos, eles estão dentro das empresas, eles precisam apenas ser lapidados. E esse é o meu trabalho, esse é o meu grande amor, né? Poder chegar dentro de uma empresa, encontrar essas pessoas em alguns momentos até desmotivadas, às vezes até desacreditando do seu potencial, mas com o tempo, com esse desenvolvimento desse trabalho, você vê aquela pessoa florescendo, né? Eu falo que isso é florescer, é você trazer de dentro para fora aquilo que ela tem de melhor, entendendo, né, a pluralidade e ao mesmo tempo a singularidade, porque aquela pessoa ela pode muitas coisas, mas ela tem algumas particularidades que precisam ser respeitadas. E uma pessoa certa, no cargo certo, ela é capaz de coisas assim que são infinitas, né? E eu vejo que muitas vezes, até mesmo nos processos seletivos, é difícil essa organização às vezes captar qual é o talento nato. Para onde que essa pecinha se encaixa dentro da minha organização? Então, quando você consegue ter esse olhar, a gente consegue extrair muito das pessoas. Thalita, me conta, quando você, em geral, é chamada para desenvolver um trabalho, né, numa empresa, nesse ambiente corporativo, que é o teu mundo, que você gosta, claro que cada empresa é uma empresa, cada Sim. líder é um líder, você encontra contextos e cenários diversos. Sim. Existem algumas similaridades que você pode dizer para a gente, ó, hoje, em geral,
A empresa, quando me chama ou quando eu vou desenvolver um trabalho em uma organização, o que eu encontro é... O que você tem visto hoje no perfil dessa liderança, nesse estilo de gestão que você poderia trazer para a gente? Karina, a gente está vivendo um momento bem desafiador, né? A gente está num mundo totalmente digitalizado, né? A gente teve aí o pós-pandemia, que trouxe uma aceleração muito grande, né? Alguns especialistas vão falar que nós aceleramos até 10 anos à frente do que nós estaríamos vivendo. Então, isso trouxe uma mudança muito grande dentro do mundo corporativo, onde nós temos um choque de algumas gerações. Temos gerações mais antigas, que têm um padrão de comportamento que se perdurou durante longos anos, e nós temos uma nova geração, né, totalmente inovadora, totalmente acelerada, que está buscando inovação, que está buscando velocidade. Então, esse hoje é um grande desafio, é conseguir adaptar as antigas gerações, né, com as novas gerações e fazer com que elas trabalhem em conjunto de forma sinérgica. Fazer com que elas tragam um resultado, onde eu consigo aproveitar toda a experiência, né, todo o know-how dessa geração mais antiga e toda essa característica, né, dessa velocidade, desse, né, esse empreendedorismo das novas gerações. Então, esse hoje tem sido um grande desafio. E também, quando nós trazemos isso para a liderança, é fazer com que o líder ele consiga entender essa nova geração. Porque a gente está numa gangorra nesse momento, né, onde a gente tem que trabalhar esse líder para que ele entenda essa nova geração. E eu preciso também trabalhar essa nova geração, fazendo com que ela desenvolva algumas competências que são muito importantes para a organização e, por natureza, eles não têm, né? Essa velocidade acabou fazendo com que eles não tivessem desenvolvido. Isso de muito bem desenvolvido por natureza. Então, é um equilíbrio. Então, esse hoje tem sido um grande desafio em boa parte das empresas. Vamos falar de duas vertentes. Primeiro, a empresa e depois o colaborador, seja ele na condição ou posição de liderança ou não. Quando você pensa em ambiente, né, o que você entende hoje que a empresa precisa fornecer para que esse colaborador, esse líder consiga se desempenhar em alta performance? Eu acredito que, né, a gente falou um pouquinho sobre processos e procedimentos. Quando nós temos processos muito bem desenhados, procedimentos também muito bem desenvolvidos e treinados, a gente já começa ali a ter um ambiente mais fácil para esse colaborador. Porque é muito difícil quando esse colaborador está inserido dentro de um ambiente ao qual ele não tem clareza sobre aquilo que ele precisa executar e quais são os resultados que ele precisa entregar. E isso acontece com muita frequência. A pessoa ela tem uma pressão de uma certa cobrança, porém ela não tem o nível de clareza daquilo que precisa ser entregue. Então você acaba chocando, né? Você tem ali aquela cobrança e aquela entrega ela acaba não acontecendo. Então eu acredito que procedimentos bem estabelecidos, processos muito bem desenhados já contribuem muito para que esse colaborador ele consiga ter um ambiente saudável. Fora isso, claro, né, a gente pensa que em estrutura, né, e aí a gente vem até mesmo pela parte cultural. Antigamente nós vivíamos, né, eu pelo menos eu tive, peguei um pouquinho daquela coisa do manda quem quer, obedece quem tem juízo, né, a gente ouvia muito isso dentro das empresas, onde a liderança autocrata ela acabava reinando. Porém, as pessoas daquelas gerações, elas estavam mais acostumadas com isso. Hoje não mais. Hoje, né, falando ainda das gerações, elas não lidam muito bem com isso. O mundo mudou. Então, esse ambiente, né, onde as pessoas elas acabam tendo uma certa liberdade de contribuição mesmo com o todo, onde elas podem se expressar, onde elas podem contribuir, isso é muito bem-vindo, isso ajuda muito na entrega. E agora pensa nesse líder, nesse gestor ou num colaborador em uma outra posição. Pensa em comportamentos, habilidades, o que você considera que seja assim, imprescindível para um colaborador, para alguém que quer se diferenciar numa organização ou no cargo que exerce? Isso é ótima essa pergunta, Karina. Ela vem assim para, nossa, contribui muito aqui com todo o meu raciocínio. Nós falamos muito de liderança, e quando a gente fala sobre liderança, a gente está falando aqui sobre esse assunto, e
traz uma sensação de que liderança é um cargo, quando na verdade liderança é um comportamento, né? Então, eu como colaborador da empresa, eu posso ser um líder. Em primeiro lugar, líder de mim mesmo. Líder de mim mesmo quer dizer o quê? Eu lidero os meus horários, eu lidero as minhas tarefas, eu lidero o meu comportamento dentro da empresa. Então, o colaborador que tem essa postura de ser líder de si, ele está pronto para ocupar cargos maiores. Porque ele entrega, ele é aquela pessoa que olha para, ele tem clareza sobre aquilo que a empresa espera dele. E ele busca, sem precisar que aquele gestor, aquele líder cobre esse desenvolvimento. Ele entrega mais daquilo que é esperado. Então, eu acredito que a liderança de si mesmo é o ponto primordial para que essa pessoa ela realmente se desenvolva ali dentro da organização. Chave. É o ponto-chave, exatamente. Porque muitas vezes você tem aquela pessoa que ela é muito boa tecnicamente, ela executa as tarefas, ela tem grande conhecimento sobre, né, a empresa, mas ela não é líder de si. Ela tem ali, ela só faz aquilo que é pedido, ela fica ali na miudinha, ela não quer se expor, ela não quer crescer. E em algum momento ela pode falar, poxa, ninguém me dá oportunidade. Quando, na verdade, as oportunidades somos nós que criamos. Então, quando a gente está dentro da empresa, a postura do colaborador ela tem que ser essa, de líder de si e entender que para aquilo que ele entrega, aquilo que foi combinado, ele já é pago, né? Então, se ele quer algo a mais, se ele quer novas oportunidades, ele precisa criar elas, entregando mais, mostrando mais. E, Thalita, conta pra gente, na tua opinião, quando a empresa deve desenvolver o talento internamente, ou seja, o próprio RH, nessa jornada de desenvolvimento humano, se ele tem estrutura, e quando você entende que é importante terceirizar esse cuidado com a liderança, com a equipe, no sentido de trazer um consultor para ajudar e apoiar nesse movimento de desenvolvimento. Karina, eu acho assim, as empresas elas precisam ter essa estrutura interna, né? Porque o colaborador ele precisa ser desenvolvido sempre. Sempre existe algo para desenvolver, para motivar, então isso tem que estar inserido dentro da cultura dessa empresa, esse desenvolvimento. Mas a gente sabe, e eu percebo isso, que nem sempre aquela pessoa que está dentro, ela consegue alcançar maiores resultados. Parece que em alguns momentos ela esbarra num limite, onde parece que ela não consegue trazer mais, ela não consegue explorar mais o colaborador. Então, nesse momento, quando você traz uma consultoria, você consegue ter uma visão mais amplificada sobre o que pode ser feito, né? As oportunidades que existem ali dentro desse desenvolvimento, o mapeamento dessas competências. Às vezes, alguém que você vê ali todos os dias, você às vezes pelo fato de estar tão presente ali, você não consegue explorar mais, enxergar alguns detalhes. E o consultor, quando ele vem de fora, ele vem totalmente livre de qualquer tipo de crença. Então, ele vem pronto para olhar e identificar o que precisa ser feito. Então, nesse momento, eu acredito que sim, é muito importante. Termina, porque eu tô aqui doida para fazer pergunta, mas finaliza teu raciocínio. Então, eu acredito que sim, né? A consultoria ela vem para complementar. Eu acredito que, né? Não dá para você ficar somente à mercê da consultoria, porque muitas vezes o consultor ele não vai estar totalmente ali com você. É a cereja do bolo, né? Ele é a cereja mas do o bolo. movimento todo de construção Isso. desse bolo, de recheio do bolo. Intrínseco na cultura. Tem que ser uma cultura de desenvolvimento. E você desenvolve o tempo todo. E o líder, ele tem que ter essa postura de desenvolver pessoas. Ele tem que estar ali pronto para fazer com que as pessoas elas sejam maiores e melhores a cada dia, para que elas realmente se sintam pertencentes à empresa, para que elas realmente se sintam capazes, elas se sintam motivadas a buscar cada vez mais. Então, essa cultura desse desenvolvimento tem que estar presente diariamente. O consultor, ele vai vir apenas para preencher ali alguma lacuna, para ajudar, né, a maximizar o todo. Eu te ouço falar de liderança e estou aqui te vendo. Os olhinhos brilham. Te ouço falar de desenvolvimento, os olhinhos brilham. É de fato algo que move coisas internamente em você. Tem algum trabalho que você tenha realizado que tenha te orgulhado? Muito, Karina, muito. É engraçado, né? Quando a gente pega para falar da gente, você fala, nossa, mas eu vou falar o quê de mim? De qual trabalho? Mas sim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória profissional, né? Eu tenho muito orgulho de mim. Eu venho de uma estrutura familiar muito delicada, eu venho da periferia, de lugares assim que talvez
não teria oportunidades, mas eu sempre tive uma postura de ser líder de mim mesma. Eu sempre me liderei e eu sempre criei as minhas oportunidades. Eu era a menina da recepção que ligava toda semana perguntando: tem uma oportunidade para mim? Você tem uma vaga para mim? Tem nada para mim aí? Quero mais. E isso, eu sempre fui a pessoa que buscou. Então, nessa minha busca, né, desse meu desenvolvimento, eu encontrei, eu passei, na verdade, a acreditar que as pessoas elas podem ser desenvolvidas. Não importa de onde você vem, não importa quem você é, qual a sua estrutura familiar, mas se você quiser, você pode mais. E nós podemos auxiliar pessoas nessa caminhada, porque na minha jornada eu encontrei pessoas que me ajudaram muito nesse desenvolvimento, né? Essas pessoas, elas contribuíram muito. E dentro desse todo, sim, existem trabalhos que eu me orgulho muito. Trabalhos tanto dentro desse mundo corporativo, como trabalho social. A gente estava aqui, né, Karina, batendo papo antes das gravações começarem. Eu estava contando para você sobre o projeto social que eu trabalhei, né? Que eu, na verdade, eu fui voluntária. É um projeto social no Rio de Janeiro, onde eles fazem reintegração de imagem de pacientes oncológicos. E ali eu me apaixonei de primeira por esse projeto. E eu mergulhei de cabeça, porque eu queria realmente estar ali com aquelas pessoas. E dentro disso, eu fui fazer várias formações, né? Fui me tornar maquiadora, que até um pouco da chamada. Vou né? perguntar. E para que eu pudesse estar lá, para que eu tivesse a habilidade de estar com aquelas mulheres, de realmente ajudá-las nessa reintegração de imagem. E esse é um trabalho que eu me orgulho muito, que eu fiz durante um período com muito amor no meu coração. E ali tinha todo um desenvolvimento, onde essas pessoas elas chegavam desacreditadas, e aí é muito dolorido, porque a gente não está falando somente de uma competência, de um trabalho, né, de algo que... Né, eu tô falando de algo mais profundo, tô falando de uma doença, de algo ali que a pessoa realmente está... Há uma limitação. Existe uma limitação muito grande. Então esse trabalho ele foi assim muito enriquecedor e ele me ajudou muito nesse processo de me encontrar como alguém que ama tanto as pessoas e que acredita nas pessoas. Então esse trabalho ele veio assim como ele preencheu muito o meu coração. E eu tenho muito orgulho dele. Fora esse, eu tenho outros também, né, outros trabalhos que eu realizei ao longo da minha trajetória, dentro da consultoria, né, fazendo um acompanhamento das unidades franqueadas que eu acompanhava. Ver pessoas, porque ali na franqueadora a gente trabalhava com diferentes culturas, porque era no Brasil todo. E dependendo da cultura, a gente tem um perfil de pessoa um pouco mais, às vezes, mais quietinho, né, mais introspectivo, e de repente você vê aquela pessoa florescer, executar um trabalho magnífico, entregando um resultado maravilhoso. É de deixar o coração quentinho. Né? Agora conta um pouquinho pra gente esse movimento da Thalita maquiadora profissional. Então, de repente, né? O de repente, que eu falo que nunca é de repente, né? Ele acaba sendo construído. Eu estava totalmente no mundo corporativo, até que me encontro com esse projeto. E falei, eu preciso estar lá, eu quero estar nisso. Só que para estar lá, preciso aprender, né? E é por isso que eu falo que você pode tudo, né? Eu não tinha assim nenhuma habilidade, mas o meu querer estar lá, o meu desejo de ajudar, de contribuir, foi maior que tudo. Então, eu fui me formar, fui para São Paulo, fui fazer curso, né? Me formei como maquiadora profissional e visagista, porque o visagismo ele é um braço ali da moda, da maquiagem, né? E ele trata um pouco mais profundo essas questões, para que eu conseguisse realmente entregar um trabalho de excelência para aquelas mulheres, né? Para que eu realmente conseguisse estar lá e fazer com que elas saíssem totalmente transformadas daquele encontro. E posteriormente, né, já que estava ali naquele meio, estava ali maquiando, eu cheguei a ter um estúdio de maquiagem, porque naquele momento eu cheguei a acreditar que esse ia ser meu final. Fazia sentido. Fazia sentido para mim, né? Falei, esse aqui vai ser meu final. Eu gosto de pessoas, eu vou ser maquiadora, vou montar um estúdio. Mas, na verdade, esse período ele veio para me ensinar e para me mostrar que o quanto eu amava as pessoas, o quanto era importante para mim estar ali com elas, vendo o melhor delas, extraindo o melhor. E aí consegui entender que na minha trajetória profissional, eu já fazia isso.
né? Eu já fazia e voltei para o mundo corporativo muito mais forte e preparada para que isso, né, fizesse cada vez mais sentido na minha vida. Agora pensa um pouco, quando eu convidei você para estar aqui. Imagino que muita coisa tenha passado pela tua cabeça até você estar sentada aqui. Questões do tipo, o que que eu vou falar? Exatamente. Mas, em geral, habita no coração da gente coisas que a gente fala. Isso aqui eu queria falar, né? Acho que isso aqui eu acho que seria importante. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar como um recado, uma dica, ou algo que você considere imprescindível sobre você que não foi falado aqui? Karina, realmente, né? Quando fui convidada, fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, né? E me senti assim extremamente importante, extremamente honrada. Mas você é. Ah! Mas sempre tem algo, né, que a gente quer falar sobre nós. E quando eu falo sobre liderança, a gente sempre tem alguém que é uma inspiração. A gente sempre tem alguém que contribuiu e alguém que você olha assim, e você fala, poxa vida, nossa, essa pessoa aqui, ela é um exemplo. E eu, como cristã, né, Jesus, ele é um exemplo de liderança. Jesus, ele foi perfeito no que diz respeito à liderança, né? Ele liderou um movimento e fez com que as pessoas seguissem ele por exemplo, né? Ele fazia, ele executava, e as pessoas olhando para aquela execução falavam, cara, eu quero isso, esse caminho aqui eu quero seguir. Então, quando eu olho para esse meu exemplo de liderança, é para ele que eu olho, né? É ele que eu desejo seguir e ser um exemplo com a minha vida. Então, ser líder de si é você entender que o seu comportamento é o que vai motivar o restante a fazer aquilo que é o correto, a caminhar na mesma direção que você segue. Então, hoje, eu como uma pessoa que, né, uma consultora de empresas, alguém que que tem esse propósito de vida de desenvolver pessoas, esse é o meu desejo. Esse é a minha posição, de ser alguém que busca o desenvolvimento próprio para que consiga sempre oferecer o melhor para as pessoas. E vamos deixar uma dica, né? Hoje tem muitas pessoas que têm o desejo de contribuir de uma forma ativa no desenvolvimento de outras pessoas e chegar nesse movimento de transformar vidas que hoje a gente fala tanto disso, né? Você tem alguma dica para alguém, para quem está nos assistindo, nos ouvindo e que tem vontade de também fazer parte desse movimento que transforma vidas, às vezes em outra função? Sim. Pode não ser uma consultora, né? Mas para aquela pessoa que tem vontade de começar. Sim. Busque autoconhecimento. Esse é o ponto primordial. Quanto mais você se conhece, quanto mais você entende como que você funciona, quais são as suas capacidades, competências, o que você tem de talento, o que você tem de desafios, né, que você precisa também desenvolver em você, isso vai te aproximar desse caminho. E foi nessa caminhada que eu me encontrei, foi quando eu comecei a investir em mim, no meu autoconhecimento, buscar me entender melhor, buscar ter clareza mesmo sobre os pontos que eu precisava melhorar e me desenvolver, que eu me encontrei nessa jornada. E é tão maravilhoso porque quanto mais você se conhece, se desenvolve, se descobre, você começa a olhar para as pessoas e acreditar que elas também podem, né? Você se desenvolve, você avança e você começa a ter um desejo genuíno de que as pessoas também se desenvolvam, que elas avancem. E é só nessa jornada que você consegue estar pronta para estender a mão. Eu falo que nós estamos em níveis, né? Eu também tenho um nível de desenvolvimento, tenho níveis que eu preciso subir, mas toda vez que você sobe um degrau, você pode estender a mão para quem está no degrau abaixo e ajudar essa pessoa a subir. Então, investir em si mesmo, né? No seu desenvolvimento, autoconhecimento, é algo primordial. Essa é a maior dica que eu poderia dar aqui. Invista em autoconhecimento. Quero finalizar te agradecendo, né, por estar aqui, por compartilhar, por trocar, por ser tão generosa na hora de dividir o que você sabe, o que você é, o que você tem. Obrigada por estar aqui. Quero te deixar algumas palavras finais. Talvez tenha faltado algo que você queira reforçar.
Karina, eu tô muito feliz mesmo, né? E eu confesso que estar aqui hoje com você é uma cerejinha no bolo, né? Quando eu olho para minha trajetória, eu olho para tudo que eu tenho construído e eu olho para o meu futuro também, aquilo que eu ainda estou em construção, Tá vivo aí, o que né? está vivo aqui dentro, né? Ser convidada, e estar, como eu disse no início, né? Pessoas tão importantes passaram por aqui, né? Falando sobre os seus trabalhos e pessoas de uma magnitude tão grande. E quando eu me vejo em meio a essas pessoas, eu me sinto realmente muito importante, né? De estar pertencendo a esse hall. Então, eu quero muito te agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Você é uma pessoa grandiosa, admiro muito o seu É trabalho. sempre uma troca, É né? sempre uma troca muito boa, né? Então, as minhas palavras finais é de gratidão mesmo por essa oportunidade de estar aqui. Muito feliz em poder servir, contribuir. E é isso. Se você gosta de histórias inspiradoras, de pessoas que têm coragem de não caber em um lugar só, o Cá Entre Nós é para você. Para você que sonha, para você que almeja, que busca e que quer. Aqui você vai sempre ter histórias de pessoas que fazem acontecer. Um beijo no seu coração e até o próximo Cá Entre Nós.